Oi, eu sou a Carol e esse é o nosso Dramas de Clio, um canal voltado para o ensino de história. Se você já acompanha a gente aqui pelo canal e pelo site, já deve ter percebido que uma das coisas que eu mais gosto é falar sobre a relação da história com temas da cultura pop. O que a gente pode considerar temas da cultura pop? Séries, livros, músicas, videogames, coisas que estão participando dessa cultura que a gente chama de pop. Nesse caso, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a série The Handmaid's Tale. A série, ela não é só essa série de televisão, mas ela é baseada num livro que foi escrito na década de 80 pela Margaret Atwood. Nesse caso, qual a ideia de eu estar falando sobre essa série? Além de ser uma das minhas séries preferidas, ela é totalmente inspirada na história. É óbvio que todos os temas que ela está tratando nessa série, eles não são temas que efetivamente já aconteceram. A gente não tem uma sociedade exatamente como aquela ali. Mas a autora, ela se inspirou em várias sociedades, em vários tipos de regimes, em vários comportamentos para criar o livro dela. Nesse caso, uma das frases que ela fala sempre é que ela não inventou nada do zero. Tudo que ela criou foi a partir de estruturas que já existiam, de governos autoritários que já existiam, e remodelou isso criando uma roupagem nova, que é o The Handmaid's Tale. Nesse caso, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre quais são essas relações da história e também como o professor pode estar trabalhando isso. Só que uma coisa importante, a série ela não é indicada para menores de 18 anos. Então, se eu estou falando aqui sobre como o professor pode utilizar, é mais no sentido de professores universitários, ou no caso de algum aluno vir perguntar alguma coisa para você, você saber falar sobre isso. Uma coisa que eu tenho percebido muito é que muitas alunas minhas têm assistido a série, mesmo não sendo indicada para elas, e têm lido o livro. É claro que o professor não vai estar incentivando que eles assistam uma coisa que não está dentro da sua classificação indicativa, mas se eles assistem, eles trazem essas questões, eles trazem essas dúvidas, a gente pode estar tirando essas dúvidas para eles. No caso de não ser aluno, não ser professor, só estar inspirado na série, só estar interessado no que ela está falando, aqui eu também te conto um pouquinho sobre essas inspirações históricas. Primeira coisa importante da gente falar sobre The Handmaid's Tale é que ela é inspirada nesses governos autoritários, mas ela é uma distopia. O que é uma distopia? Distopia é um gênero literário, um gênero de cinema que retrata sociedades que não existem, ou seja, sociedades que passaram por um grande processo que mudou toda a sua estrutura. No caso, quando a gente fala de distopia, existia uma sociedade que passou por alguma coisa que foi muito impactante. Isso pode ser uma guerra, isso pode ser algum evento natural que destruiu aquela estrutura e essa sociedade precisou se reinventar. E quando ela se reinventa numa estrutura nova socialmente e politicamente. Geralmente, essa estrutura nova ela vai estar envolvendo um governo autoritário. Então, por isso que a gente chama isso de distopia. Seria o oposto da utopia. A utopia seria um governo perfeito e a distopia é essa realidade que passou por algum desastre, por alguma guerra e gerou um governo autoritário. Nesse sentido, a gente fala que mudou toda essa sociedade. Alguns exemplos de distopia muito famosos, por exemplo, são os livros e filmes dos Jogos Vorazes, do Divergente. Então você já percebe que geralmente ele tem uma pegada mais adolescente, essa distopia. A gente tem várias distopias também que são mais voltadas para o público adulto. E o The Handmaid's Tale entra nisso. Apesar de ter muitas adolescentes e adolescentes interessados nisso, ela é uma série, ela é um livro que foi criado pela Margaret Atwood, pensando no sentido mais de um público adulto. Nesse caso, o que a distopia acontece, né? Como que essa distopia se dá em The Handmaid's Tale? Nós temos a criação de Gilead, que é um país que surge pós um colapso global que aconteceu a partir de guerras, e uma das características principais dessa sociedade é a questão da fertilidade. Então, no mundo todo, nessa história, a fertilidade acabou entrando em decadência, ou seja, muitas mulheres não conseguem mais ter filhos e algumas mulheres têm essas crianças, mas essas crianças nascem com alguma deficiência que impede que a criança chegue à idade adulta. Nesse caso, esse é um dos principais problemas que formam essa Gilead. Quando a autora
criou essa história, ela fala que essa nova estrutura de poder, ela foi criada onde era anteriormente os Estados Unidos. Quando você lê o livro, esse livro ele foi escrito na década de 80, mas ele se passa num período anterior, então ele fala um pouquinho lá, mais ou menos na década de 60, então retrata ali uma sociedade que ela não está trazendo os elementos que a gente tem hoje, como celular, como a internet, e quando você assiste a série se passa como se fosse nos dias atuais, então ela traz esses elementos. Então, uma coisa que a gente tem de diferencial do livro para o filme é essa adaptação para a nossa realidade, para o nosso momento histórico em que a série foi produzida. Isso faz toda uma diferença, porque quando ela escreveu lá na década de 80, o papel da mulher ainda estava passando por uma onda do feminismo que vinha contestando onde essa mulher estava inserida. Não que atualmente a gente não tenha essas contestações, né? Mas ela está acontecendo de uma forma diferente. A mulher já está um pouco mais inserida no trabalho, ela tem um pouco mais de liberdade e a série ela tenta adaptar para isso, para trazer esses elementos. Uma das questões chaves aí na série é essa questão da mulher, porque ela é uma distopia que pode aterrorizar as mulheres. A gente costuma dizer que ela é uma série bastante pesada. Então, se você é mulher e você assiste, é impossível você não ficar incomodada. E justamente por isso que ela não é indicada para menores de 18 anos, porque os temas que ela trata e as cenas de violência que são retratadas são muito fortes. No sentido disso, essa sociedade ela vai reorganizar a mulher. A mulher ela perde todos os direitos que ela tinha anteriormente. Então ela sempre vai estar vinculada a um homem que vai ter uma posição de poder sobre ela. É uma sociedade extremamente patriarcal, onde as mulheres são divididas em alguns segmentos. Nesses segmentos, nós temos as esposas, que são as mulheres desses homens que estão em cargos elevados. Essas mulheres elas têm uma certa grandeza nessa sociedade, elas estão acima de outras mulheres, mas elas não têm muitas liberdades também, apesar de ter mais liberdades do que as outras castas. Nesse sentido, as mulheres, além de estar divididas em classes diferentes, elas estão também utilizando roupas diferentes. As esposas, elas sempre estão usando uniforme azul, então é sempre um azul que tem algumas variações de cores, mas esse azul ele vem na ideia de retratar pureza. Então, por muito tempo na tradição cristã ocidental, o azul, ele é o azul da cor que cobre o manto da Nossa Senhora, né? É o manto da Nossa Senhora. Então, nesse caso, vem com essa ideia de virgem, de pureza, que vem para a esposa. Então, seria um elemento virginal, um elemento de pureza. E quando você vê as outras mulheres, nós temos as martas, que são as empregadas, né? E essas martas usam a coloração marrom, que é justamente para não dar destaque nelas na sociedade. E o mais emblemático são as aias. Então, quem que são as aias? As aias são as principais ali, que é uma casta de mulheres, uma classe de mulheres que são mulheres férteis, que foram presas nesse processo de mudança da sociedade, então deixando de ser Estados Unidos, se tornando Gileade. O que acontece? Essas mulheres que já tinham filhos anteriormente, elas são selecionadas para esse programa. E nesse programa elas são obrigadas a terem filhos desses comandantes. E é claro que essa obrigação, ela não acontece de uma forma, ai, olha, você vai ser obrigada a se deitar com o comandante para ter os filhos. Ela acontece de uma forma de estupro, baseada tudo num ritual, porque é uma sociedade teocrática, então o governo, ele é autoritário, mas ele tem essa questão religiosa muito forte. Então eles acreditavam que as mulheres que eram férteis, elas eram consideradas pecadoras por algum motivo, então essas que eram transformadas em aia, ou antes elas eram mães solteiras, né, a gente não usa esse termo mais, mas na história aparece assim. Também podiam ser mulheres adúlteras, então qualquer categoria que a mulher não tivesse naquele casamento bem bonitinho, tradicionalmente, e tivesse filhos, ela era considerada, então, pronta para ser aia. Então, era uma punição, mas também considerada uma grande honra, porque ela estaria trazendo as crianças que seriam frutos dessa sociedade. Então, ela é muito emblemática, essa série, falando sobre esse papel da mulher que é submetida a uma sociedade extremamente autoritária e teocrática. As aias, elas sempre vão usar a roupa vermelha. Tô até com uma camiseta aqui da série, ó, aqui tá retratando uma aia. Ela sempre tá com uma roupa vermelha, porque o vermelho, naturalmente, ao longo da história, foi associado sempre ao pecado, né? No início não, mas com o passar do tempo ele foi uma cor associada ao pecado. Justamente associado à mulher, a questão da menstruação, que por certo período de tempo era visto como um sinal
que a mulher estava pronta para o sexo e, consequentemente, poderia ser visto como algo pejorativo. Então, no caso, ela sempre vai estar de vermelho e ela usa uma espécie de chapéu branco que fecha aqui os lados para que ela não possa olhar para o lado. Ela está sempre olhando para baixo, numa posição subserviente, então ela sempre está obedecendo alguém. O que essa série levanta pra gente? Ela traz muitos aspectos que muitos dos telespectadores que assistem, né, as pessoas que leem o livro, questionam até que ponto a gente está próximo de se tornar uma Gilead. E a série levantou muitos aspectos sobre isso e a autora sempre está falando sobre as inspirações históricas que levaram ela a criar essa série. É óbvio que ela se inspirou ali no momento dos estados totalitários, né? Apesar dela ter escrito o romance na década de 80, ela tem muito essa influência dos regimes totalitários. Então, toda essa forma de comportamento, de divisão em classes sociais muito fechadas, é um dos aspectos da característica religiosa que aparece muito no livro dela é em virtude do que os Estados Unidos estavam passando nos anos 80 com uma onda de conservadorismo religioso. Então, tudo isso foi influenciando também o movimento feminista da década de 80 nos Estados Unidos. Ela foi pegando elementos de todas essas coisas que o mundo estava passando na década de 80 ou décadas anteriores, e ela foi criando a história dela, que vem aí como uma série, como um livro que retrata um papel da mulher, mas baseado em estruturas que já existiram anteriormente. Então é uma mistura de coisas que já existiram anteriormente, criando a série. Como eu disse, fica difícil da gente trabalhar em sala de aula justamente por quão pesada é a série, né? Indicada apenas a partir dos 18 anos, mas se você é um professor que trabalha aí no ensino superior, ou se você é só um curioso sobre a série, eu acho que sempre vale a pena a gente entender qual que é a estrutura, quais foram as inspirações históricas para criar essa série. Falando sobre isso, eu escrevi já 2 textos no site falando como foi essa inspiração, quais elementos ela se inspirou, não só o uso de cores, mas como foi a criação dessa sociedade, quais elementos que já existiram na história e inspiraram ela para fazer isso. E para acessar esses 2 textos, é só você acessar aqui os links que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá tá mais detalhado, falando quais foram os aspectos. Se você não conhece a série The Handmaid's Tale, eu acho que é muito importante que a gente assista. Tem pessoas que não conseguem ter estômago para assistir, ela é uma série realmente muito pesada, mas ela é uma série muito necessária pra gente refletir sobre o papel da mulher. Então, se você é mulher, eu acho que é muito bacana da gente estar assistindo a série. O livro é muito bacana, ele tem uma perspectiva que vem aí com o papel do historiador muito forte, né? Quando você está lendo o livro, ele está sendo narrado pela personagem principal, mas no final é falado sobre o papel do historiador, então acho que a autora ela se preocupa muito com a questão de história. Tem elementos que são muito importantes para a gente estar analisando, coisas que podem ter passado despercebido. Um deles é o próprio nome das personagens, né? As aias, elas não utilizam o seu nome anterior, né? A principal aia, que é a June, ela não é chamada de June, ela é chamada de Offred, porque o off do inglês de, né? Quando é traduzido, seria de Fred, ou seja, ela é a aia do Fred. Ela perde essa identidade, ela é vista com apenas uma reprodutora que tem que estar seguindo esse padrão, já que ela foi uma pecadora na vida anterior. Então, acho que são vários elementos aí que a gente pode estar analisando. E The Handmaid's Tale é uma série maravilhosa nesse sentido para despertar a gente para entender em que momento da história isso pode ter inspirado a autora, o que estava acontecendo aí no século XX para inspirar a autora a criar esse romance. É claro que nos anos anteriores, né? Não só o século XX está influenciando isso, mas no século XX a gente tem esses estados totalitários que vão inspirar muito a criação de Gilead. Então, se você não assistiu, assista, vale super a pena para estar entrando em contato com esse universo. Como eu disse, se você tem algum gatilho emocional, talvez não seja o tipo de série que você vá gostar, né? Vai achar interessante. Também, dependendo da sua idade, não é muito recomendado que você assista.
mas nesse sentido, se preocupe em estar encontrando outros elementos, né? É uma série super necessária para discussão. Se você já assistiu e encontrou algum outro elemento que eu não comentei aqui no vídeo, que não tá lá no texto, comenta aqui que a gente pode falar sobre isso nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!